Olha aí a Tayane, olha aqui que linda escola, ó. Corredor, ó aqui. Olha aí, ó que lindo. Legal. Ó, sala de aula aqui. Ó, a sala de aula, ó. Isso aqui Sala é uma de aula. escola presencial da WhatsApp no centro do Rio, ó. As paredes são escrevíveis, o aluno escreve na parede e o professor usa uma televisão, ó. Tá aqui a TV. Então os alunos têm uma atividade, né? Aqui é o WhatsApp Centro, ó, que bonita. Recepção, aqui salas de atendimento. E era comercial, diretor? Tá pegando fogo? A área comercial tá pegando fogo. Fiz uma reunião bacana aqui com todo mundo, né? Fiz uma reunião com toda a Regional Rio, veio gente de Macaé, gente de Volta Redonda, de Nova Friburgo, todo o estado do Rio, né? E aí eu todo mês eu faço uma regional aqui presencial com o time Fluminense. Então vem todo mundo do estado do Rio para cá, a gente faz uma reunião geral com todo o time. Tudo bem com vocês, gente? Desculpem aí o atraso, né? Vamos fazer tornar produtivo aqui o nosso tempinho aqui, né? E eu quero fazer uma atividade com vocês. Eu me perdi aqui porque entra numa reunião, entra noutra, acabou estendendo um pouquinho. Mas eu quero aqui falar com vocês sobre. Fizemos a última reunião um Q&A. As pessoas perguntaram coisas, né? Então, eu quero deixar aberto para vocês falarem um tema que vocês gostariam de ouvir do Edio. Que tema que vocês gostariam de saber do Edio? Tem um tema, eu posso falar de um tema que eu quiser aqui com vocês. Então, Ed, eu acredito que a maioria que é white ou blue, né? Então, Aham, eu acho legal a gente falar um pouco sobre mentalidade legal, mas também sobre persistência. Eu acho que é um tema bem bacana. muito bom, muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre que tem a ver com mentalidade, né? Sobre você perseverar no teu sonho, né? Então, todo mundo que é white blue, qual é o maior desafio de um white blue? O maior desafio do white blue é não esmorecer com o não, é não deixar o não entrar na mente. Então, quando que o não ele entra na tua mente? Quando você dá espaço e você dá espaço para a dúvida entrar dentro de você. A dúvida ela mata o teu entusiasmo, ela mata o teu ritmo, né? Então, assim, o que que acontece quando você vai fazer uma ligação? Você tem que estar com o teu coração e a tua mente cheio de certezas. Então, por exemplo, toda vez que você vai pegar no telefone e pegar no PTL, você pensa o seguinte, que você é um jogador de futebol. Se você é um jogador de futebol, por que que o jogador de futebol ele tem uma concentração? Por que que o jogador tem uma concentração? Porque na concentração o técnico faz uma reunião, o técnico lembra: nós somos o time, nós somos bons, a gente ganhou tal título, a gente ganhou tal coisa, e aí ele vai mentalizando aquele jogador, né? Aquele jogador ele vai ficando mentalizado, ele vai ficando focado, ele entra com hiperfoco, né? O técnico lembra, vocês treinaram isso, a gente fez tal jogada ensaiada, cara, o Ian tem que jogar assim, porque o Caio Cesarim tem que jogar assado, o Elvis Bezerra tem que fazer isso, porque a Zoraide tem que fazer aquilo, porque o Rafael dos Santos Nascimento tem que fazer aquilo, porque o jornalista tal falou tal bobagem contra o nosso time, falou que o nosso time é mole.
Então o técnico faz uma reunião mentalizando o time. E aí o time entra em campo. Agora imagina o seguinte: se antes de o jogador, antes de jogar lá o Mbappé, o Neymar, imagina o Neymar treinou, ensaiou a jogada, entrou determinado, mas 5 minutos antes dele entrar, toca o telefone. Como é que é o nome da esposa do Neymar, que eu não sei? Fala aí o nome da É mulher do Bruna? Neymar. A Bruna. Bruna. Toca o telefone, bom, claro que por isso que o jogador não tem que ter celular antes de entrar em jogo, para justamente. Aí a Bruna liga com o volume no 10. Porque eu peguei o seu cartão de crédito, você estava não sei aonde e tal. Eu peguei a fatura do cartão e você estava num motel. O que que você estava fazendo naquele motel? Não sei o quê. Como é que vai ficar a cabeça do Neymar, gente? Porque você não vai ver mais sua filha e você não vai ver seu cachorro. Como é que fica a cabeça do Neymar? Oi? Ele fica desconcentrado, ele fica desmentalizado. Tudo aquilo que o Neymar treinou, ele fica com a cabeça, ele fica só, ele entra em campo assim, a torcida gritando Neymar, 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 e ele fica só ouvindo a voz da Bruna. Porque você não vai ver seus filhos e não sei o quê, ele fica só ouvindo aquilo, fica atordoado. É isso aí. Então, o que que acontece? Qual é o problema do blue? Qual que é a diferença entre um black e um white? O black, ele tem uma mentalidade blindada, ele tem uma mente blindada. A mente dele está blindada. Então, o que que ele faz? Ele consegue ter muito dentro dele as convicções. Ele tem muita certeza que está vendendo o melhor curso, que a WhatsApp é o melhor curso de inglês. Ele tem muita certeza que ele é capaz. Ele tem muita certeza e ele já sabe fazer os rituais de concentração. Então ele antes de pegar no PTL, de fazer ali, ele vai se limpar dos pensamentos, ele vai entrar em concentração antes de entrar em campo. Pensa que toda vez que você vai pegar no telefone é uma concentração. Só que a diferença é que você não, que na WSP, todo cara que deu certo, se pegar o Ian, é um cara que tem a maturidade para fazer auto-coaching. Por que que eu sei disso? Porque o Ian sobreviveu em casa sozinho lá no Leme. Ou seja, ele tinha problema de saúde da mãe, ele tinha problema não sei o quê, ele tinha a vizinha que o marido veio bêbado em casa e bateu nela. Ele tinha gritaria na vizinhança, ele tinha tiroteio, ele tinha história de que um amigo dele, um conhecido dele lá, foi assassinado porque devia para o tráfico. Cara, só que ele blindava a mente dele. Pô, hoje o Ian mora em Sorocaba. Sorocaba é uma das cidades mais ricas do nosso país. O Ian é um cara hoje que ganha uma renda que é considerado rico no nosso país. Uma pessoa que ganha acima de 20 mil reais por mês é considerado um rico, pela estatística do BGE. Aí tem os super ricos e os ultra ricos. O Ian já é rico. É um cara que ganha acima de 20 mil por mês. Então, assim, mas o Ian sobreviveu em casa. Então, toda vez que ele ia fazer o PTL, ele tinha múltiplas possibilidades de roubarem a atenção dele, roubarem o foco dele. Por que que um agente ele não tem ritmo de trabalho? Porque ele desfoca a mente dele. Porque mas Ed, eu sou desfocado. Retira esta palavra. Todo mundo é focado quando tem interesse. Quando você tem claro aquilo que você quer na sua vida,
você fica disciplinado. Vai assistir o vídeo do conselho lá, tem o Deison Carvalho falando, eu sou um cara indisciplinado, mas eu tenho lá um objetivo, eu me mentalizo naquilo, e aí eu arrumo uma disciplina que eu não tenho naturalmente para fazer aquilo que eu não quero, porque eu quero realizar algo que é bom para mim. Então, quando você tem claro, a WSP vai me tirar da vida que eu tenho. Quando você tem claro, eu vivo uma vida que eu não quero mais viver. Eu quero mudar nessa condição que eu tenho. Eu quero mudar essa condição de vida que eu tenho. Eu quero mudar esse ganho que eu tenho. A minha família não acredita em mim. Eu quero mudar. Isso me incomoda, isso me fere. O descrédito da minha mulher me machuca. Minha mãe não acredita em mim, meu pai não acredita em mim, me machuca. Eu vou mudar isso. Quando você pega essa situação como um impulso para você mudar a sua vida, você mudar a sua condição, quando você pega isso como propulsão, como foco, como vontade de realizar, você traça isso claro, você tem claro, esse caminho vai mudar a minha vida, porque Edson, mas eu não sei se vai mudar. Mas você tem outro lugar melhor que vai mudar? Não tem? Então, meu amigo, se agarra no que você tem. Eu também não tinha certeza quando eu entrei no mundo da matrícula que isso ia mudar minha vida. Mas eu tinha uma certeza, que todas as ofertas que eu tinha no mercado não iam mudar minha vida. O mercado me subestimava, o mercado tinha preconceito com a minha idade, me achava um garoto, um moleque, só me dava empreguinho merda, para ganhar salarinho que não dava para nada. Então, não vem me dizer que a matrícula não vai me dar. Você vai me oferecer algo melhor? Sempre tinha um profeta, alguém querendo opinar para mim, olha, isso aí é furada. Tá, mas você me oferece algo melhor? Você me dá algo melhor do que essa furada aí? Não dava. Tá cheio de gente para dar opinião, então eu fechei os meus ouvidos para todo mundo que me dizia o contrário. E blindei minha mente. E por que que eu posso dizer? Eu não conheço o Ian de perto. Eu só conheço o Ian de eventos, conheço a história do Ian quando ele bateu a meta, eu conheço a linda história da família dele, da mãe dele, do momento ali da mãe dele. Agora, eu não estava lá, mas eu sei, eu tenho certeza que o Ian, a Letícia, todas as pessoas que vocês admiram na WSP, que chegaram lá, blindaram a mente delas. São pessoas que blindaram a mente delas. Então, elas tiveram uma capacidade, porque a WSP, por mais que você tenha uma liderança, cara, você está na sua casa, na sua privacidade, no seu canto. Então, seu dedinho vai ficar rolando lá no TikTok, no Reels. Você vai ficar com múltiplas telas, uma tela de notícias que drena a tua energia, te enche de notícia. Então, você tem que ser literalmente, você tem que ser aquele monge, cara, que está lá no mosteiro sozinho. Você está solitário. Para você vencer na WSP, você tem que. É você e Deus, cara. Você tem que fechar a porta do seu quarto. Você tem que escrever nas paredes o que você quer. Em 6 meses quero mudar de vida. Em 6 meses quero sair dessa espelunca que eu moro. Você tem que ter um ódio do lugar que você mora. Tem que ter raiva. Eu morava, vou dizer, eu morava num pombal. Eu morava na periferia de Porto Alegre, Rua Orfanotrófio. Era o penúltimo ponto de ônibus da linha Orfanotrófio. O último era na favela. Quando eu pegava ônibus à noite, eu ia embora tarde, eu combinava com o cobrador, cara, me acorda no meu ponto, porque eu dormia de cansaço. Mas eu detestava aquele lugar, não combinava comigo. Aquele lugar era um lugar baixo astral. Era um apartamento que tinha uma parede que parecia de papelão. Você ouvia tudo que o vizinho, se o vizinho brigava, você ouvia a conversa. Você ouvia tudo. Por quê? Aqueles predinho popular, os caras vão usar o material mais.
pereba que tem para entregar aquela obra. E minha tia morava naquele lugar. E eu morava com a minha tia. Eu era um garoto. Não tinha elevador, não tinha sacada. Os vizinhos brigavam, discutiam na janela, gritaria. Tinha uma vizinha que jogava uma bacia de água para a rua assim. Cara, não queria viver naquele lugar. Aquele lugar não é um lugar que me dava um futuro. Não adiantava decorar aquilo ali, não adiantava botar um papel de parede, botar um ar-condicionado, aquele lugar era ruim. Aquele lugar não representava o que eu queria de futuro para minha vida. Minha tia contava quantos minutos eu ficava no banheiro, no chuveiro, contava energia. Eu tinha um sonho. Tanto é que quando eu aluguei meu apartamento, eu fiquei debaixo do chuveiro, com aquele chuveirinho de ducha Corona, assim, ó, com a água batendo na minha cara. Falei, cara, pode queimar chuveiro. Pode queimar que eu compro outro. Só estava literalmente curtindo a água que eu pagava. Então você tem que odiar a vida que você tem, senão você não vai entrar na nova vida que existe para você. Você não vai entrar na sua Sorocaba. A sua Sorocaba, você conhece o Morro Chapéu Mangueira? É um morro, cara. Eu conheço, eu morei no Leme, eu morei na Gustavo Sampaio. Detestava também. É um lugar alegre, mas não é um lugar para viver, cara. Os caras ficam tocando samba até 3 da manhã. Você não dorme. Se você está cansado, você quer dormir, não dá. Não tem lei do silêncio. Não adianta você chamar a polícia. O policial vai rir da sua cara. Meu irmão, você está em Copacabana, meu irmão. Tá viajando? E eu lá querendo dormir, os caras. Tic-tuc, tic-tuc, tic-tuc. Falei, cara, é isso aí. Eu é que era o errado. Eu que não tinha que morar ali. Então a minha vida foi mudando. A matrícula me dava a oportunidade de eu mudar de vida, mas eu tinha que ter foco. Eu tinha que ser auto-coaching, cara. Eu tenho que ter auto-coaching. Você tem que ter auto-coaching. Então, para você ter essa persistência, você tem que ter clareza daquilo que você não quer. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais que o meu filho passe privação. Eu não quero mais que a minha mãe passe. Minha mãe está velha. Eu quero dar uma dignidade para ela. A vida que ela não teve. Eu quero aposentar minha mãe. Toma aí, mãe. R$ 3.000 por mês. Toma aí. Vai fazer umas excursões aí com as suas amigas. Vai para Gramado. Vai para Minas. Vai para Paraty. Vai para praia, mãe. Vai fazer dança de salão. Vai fazer pilates. Vocês têm energia para lutar. Vocês têm saúde para lutar. Vocês têm uma ferramenta na frente, mas você tem que ter foco. Por quê? Porque você tem a liberdade. A liberdade geográfica, que é a maior virtude da WSP, exige de um agente que ele também tenha uma alta disciplina. Por isso que o Ian, a Letícia, lá em Cuiabá, na casa dela, sozinha produzia. O Diego, lá nos Estados Unidos, a Joana da Leva. Todos os heróis da WSP que você admira são pessoas disciplinadas, que tinham claro o que eles queriam e o que eles não queriam. O Ian não queria morar mais no Chapéu Mangueira. Ele não tem vergonha da origem dele, mas ele só não quer mais viver lá, cara. Ele quer olhar para frente, ele tem uma vida pela frente. Deus deu para ele um futuro, ele quer esse futuro direito que é dele. Eu quero é meu. Deus me deu, eu vou acessar. Agora, o preço é qual? O preço é ele não ouvir, não olhar para o lado e falar, cara, eu vou focar minha energia aqui. Porque quando você entra numa ligação no PTL, cara, é um combate mental. Você tem outro cara desconcentrado do outro lado, você tem outro cara irritado, chateado, que precisa mudar de vida. Você precisa lembrar ele, você precisa ajudar ele a sair da realidade dele. Mas se você tiver desfocado, pô, já vi cara ouvindo música. Eu nunca consegui trabalhar ouvindo música, galera. Música eu usava para sair, para curtir. Cara, eu ficava ali, cara. Botava, fazia o palitinho, fazia, sabe os palitinhos?
dois, controlando quantas. Botava 30, 29, 28, contabilizava quantas ligações eu fiz, fazia um xizinho, a pessoa que não queria, fazia uma bolinha, a pessoa que queria. O sim era uma bolinha, o X era o não. Eu botava ali quantas pessoas eu ia falar. Enquanto eu não terminasse de falar com 30 pessoas, eu não parava. Talvez você seja 60, talvez seja 100 pessoas, né? Mas eu não ia tentar, vou ficar ligando. Não, eu me fechava e ó, uma ligação atrás da outra. Uma ligação atrás da outra. Uma ligação atrás da outra. Eu sou melhor que você? Não. Não sou. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei focado. E tudo aquilo que eu detestava, a minha tia me amava. Eu não tenho nenhum. Eu tenho gratidão pelo tempo que ela me ofereceu, me deu suporte lá. Ela mora hoje na Espanha, tá velhinha. Tive a oportunidade de visitar minha tia. Fui visitar, levei ela para almoçar num restaurante super chique, super bacana, ela toda bonitona lá, cara. Pedimos o que queria, ela pediu o que queria, camarão, lagosta, tudo. Levei minha esposa, meus filhos, apresentei minha família que eu construí através da matrícula, que eu provi através da matrícula, e peguei o envelope com 1.000 euros, botei 1.000 euros dentro do envelope, e cheguei e falei, tia, eu queria te dar um presente, eu nunca te dei nada, como gratidão pelo tempo que tu me hospedou, porque minha mãe morreu, você teve a dura tarefa de receber um adolescente na tua casa, você tinha sua vida, você me acolheu, foi sempre amorosa comigo, mas eu não queria viver naquela casa, eu queria tocar minha vida. Então, qual é a vida que você quer? Qual é a vida que você não quer mais viver? Eu não queria mais viver na casa da minha tia. Ela me amava, ela me deu suporte, mas eu queria viver uma nova vida. E a WSP, que não era esse nome, mas é a mesma coisa que eu vivi, a mesma oportunidade que vocês vivem, ela me dava essa chance. Então, só que você vai precisar desenvolver uma capacidade de concentração. Talvez você vai analisar que a atual condição que você tem, você vai ter que criar umas estratégias. Tipo, cara, aqui tem um cachorro que late aqui e me desconcentra. Aí, pô, aquele quarto lá é melhor. Aí você vai negociar com seu irmão, você vai falar, mano, não quer trocar de quarto comigo? O teu irmão tem um sonho de dormir no teu quarto, porque o teu quarto é maior, mas o quarto dele é mais silencioso. Você não ouve as vizinhas, você fica mais concentrado. Você vai plotar os seus sonhos na parede. Pô, o Wendel Favarin e o Joseph têm a foto lá pendurada no primeira sala da Conquer com os sonhos deles. Pô, será que a gente tem alguma coisa a aprender com caras vencedores como esses garotos? Eu acho que sim, né? Então você tem que ter os seus sonhos. Se não está pendurado na sua parede, o que você está esperando? Pendura agora o carro. Eu lembro o primeiro carro zero que eu comprei, galera. O primeiro carro zero que eu comprei foi um Renault Scenic, era o nome. Eu lembro que eu estava morando em Curitiba, o Flávio morava no Rio, eu vim para uma reunião no Rio, e eu lembro que o Flávio deve ter dado uma reunião tão legal, que nem eu estou dando aqui para vocês, que eu tomei a decisão de comprar um Scenic. Aí quando eu voltei, eu passei numa charutaria, charutaria, aquelas lojas de aeroporto que vende cigarro, chaveiro, isqueiro, umas tranqueirinhas, cortador de unha, né? E tudo inflacionado. Comprei um chaveiro da Renault. Exatamente, Vini. Eu comprei um chaveiro da Renault. Eu tinha um Palio, pé de boi, que não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, era manivela, cara. Coisa do passado. Galera, eu chamava de floquinho de neve, porque ele era uma bolinha branca. Pensa, aquele Palio no osso, não tinha saia, não tinha roda de liga leve, cara, o Palio seco, sabe aquele carro de empresa assim que os caras dão pro, pro, pro mensageiro ficar levando tranqueira? Era eu, mas era o meu carrinho, cara, meu Paliozinho digno. Quase tinha aquela faixa assim, é pobre, mas tá pago, né? Tá quitado, né, cara? Pior que não tava, né? Eu tava pagando a prestação.
mas eu sonhei com o Renault Scenic. Eu já tinha uma condição, eu sonhei com o Renault Scenic porque eu já tinha nascido meu filho. Falei, cara, eu quero pegar meu filho e ir para praia. E aquele carro, ele tinha umas bandejinhas de avião assim no banco de trás. Eu fiquei imaginando meus filhos comendo, tomando um refri do McDonald's ali, cara, e comendo uns negocinhos e ali naquelas bandejinhas, brincando naquelas bandejinhas. Eu e a Elisa indo para praia, indo pro Beto Carreiro, né, cara? Então eu sonhei com aquele carro. Mas comecei comprando um chaveiro. Paguei caro, caraca, doeu pagar aquele chaveiro, mas eu achei importante eu comprar o chaveiro, porque toda vez que eu pegava o meu palio tinha um chaveiro que eu paguei naquela época uma grana, tipo, seria hoje assim uns R$ 300 de chaveiro. Porque os caras de aeroporto, eles gostam de meter a faca, né, cara? Porque, né, é uma facada. Tudo que você compra no aeroporto é 3 vezes mais caro. E eu comprei aquele chaveiro no aeroporto de Santos Dumont. Cheguei em casa e falei, gatinha, comprei um Senic. Como assim? Aí eles não entenderam nada. Aqui, comecei com o chaveiro. Aí ela me diz, ah, seu bobo, não sei o quê. Eu falei, não, vou comprar. A partir daquele dia, galera, eu entrava todo mês, eu acho que toda semana no site eu fazia matrícula olhando para o site da Renault. Pensa no cara que estudou o carro, a roda, acabamento, as cores que tinham. Eu fiquei sonhando com aquele carro, cara. Eu entrava na loja, eu ficava alugando o vendedor, fazia simulação. Cara, os vendedores já não aguentavam mais me ver. Por quê? Falava, vem aquele cara encher o saco que não vai comprar nada. Eu era aquele cara chato que entrava na loja, gastava o tempo do vendedor e não comprava. Mas, galera, 2 anos depois eu comprei o carro. Zero. Renaultzão Scenic. Tive dois. Depois troquei 2 anos depois, peguei um outro zero. Então, aonde que nasceu o Renault Scenic? E eu decidi, não foi 2 anos, não, acho que nem um ano eu comprei. Foi tudo isso. Em um ano eu comprei. Então, o que aconteceu? Quitei o paliozinho, cresci, mas primeiro eu tive que fala, cara, eu quero ter um Scenic, eu não quero mais ter um Palio. Então, sempre na nossa vida, a gente tem que ter claro que a gente não quer o que a gente quer. Você tem que ter claro. Se você não tiver claro aquilo que você não quer, aquilo que você quer, só um minutinho, por favor, gente. Só um pouquinho, por favor. Se você não tiver claro aquilo que você quer e aquilo que você não quer, muito claro, bem definido, você vai ter dificuldade de foco. Você não vai ter a capacidade que o Ian teve de estar lá na favela e ser concentrado e ser um cara bitolado, determinado. Você não vai ter essa capacidade. E não é perfil comportamental, não é o psicológico do cara. É o nível de ódio que o cara tem daquela condição. O nível de raiva. Porque a raiva não é uma coisa ruim, mas ela tem que ser canalizada na coisa certa. O problema é que as pessoas têm raiva de pessoas. O problema é que as pessoas têm raiva. Não tem que ter raiva de pessoas, você tem que ter raiva da situação. Você tem que ter raiva de uma situação, transformar aquilo em energia positiva para te impulsionar para uma nova condição. Você tem que se incomodar com a vida que você tem e sonhar com a nova vida que você quer. Porque aqui dentro da WSP, isso não apenas é possível, como isso é importante, necessário para você se desenvolver. E aí você vai criar as tuas estratégias. Por que as tuas? Porque o que funciona para o Ed pode não funcionar para você, cara. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Então você vai ter que entender, cara, não funciona para mim. Não funciona para mim. Cara, meu bebê chora. Eu tenho que ter, cara, eu tenho que ter tempo. Eu preciso disso aqui. Tu vai criar uma rede de suporte. Você vai criar mãe que é dona de casa e mãe. Você vai criar uma forma de você gerenciar isso. Você vai criar uma forma de é, você tem uma condição especial, mas se você está aqui me ouvindo às 9 horas da noite, é porque você deseja mudar a tua condição de vida. Eu acredito que você está aqui porque você quer mudar a tua condição de vida. Agora, você precisa
entender, não lamentar, porque se o Ian ficasse, cara, eu nasci na favela, Deus não foi bom comigo, fui sacaneado pela sociedade, ele não ia sair do lugar, cara. A verdade é que o mundo realmente é injusto. O mundo, ele não é justo. Não é que o mundo de hoje não é justo. Cara, o mundo de 100 anos atrás não era justo, 500 anos atrás não era justo, 1000 anos atrás não era justo, em Roma não era justo. Sempre o mundo foi injusto. Se você nasceu desfavorecido, você tem a oportunidade de mudar por alguns caminhos. Você não vai ter os mesmos caminhos do cara que nasceu favorecido, do playboy que nasceu, pô, o filho do Ed, o filho do Flávio. O filho do Ed e o filho do Flávio não têm a mesma condição que o Ed e o Flávio tiveram. Eles colhem os frutos das escolhas dos pais. Mas agora, se o Edio e o Flávio conseguiram mudar a condição, o Ian conseguiu mudar a condição, o Diego conseguiu mudar a condição, você também pode, pô. Agora, você vai ter que ter a tua metodologia de concentração, a tua forma. Porque no final do dia, quem vai emitir uma nota boa lá, quem vai receber lá, a MEI que vai ser emitida, que a Wiser vai emitir o valor e vai despachar o valor, vai ser o seu. Vai ser no seu CPF. Vai ser no seu CNPJ. Entendeu? Vai ser no seu CNPJ. Então, na hora de colher, vai ser você que vai colher. Então, você tem que entender claramente o que você quer e o que você não quer. A partir de hoje, eu já me comprometi com a WSP, já me comprometi com o Diego, eu vou estar aqui, eu prometi para vocês, eu não vou esconder nada de vocês. Tudo que eu sei, eu vou ensinar para vocês. Tudo que eu sei, eu vou dar para vocês, eu vou entregar aqui para vocês. Eu estou jogando sementes no solo, mas vão germinar nos solos férteis. O Ian foi um solo fértil. O Ian teve a oportunidade. Eu estava conversando outro dia com o Flávio. Falei, Flávio, a WCP vai florescer, vai viver um novo momento. Sabe por quê? Porque eu estou dando o alimento que você dava na pandemia para os caras. Eu estou dando o mesmo alimento e vai dar fruto. Eu sei que tem gente aqui que vai dar fruto, porque você está ouvindo uma semente que foi a semente que eu recebi, que o Ian recebeu. Agora, gente, bote na tua cabeça, você tem que ter uma habilidade superior a um cara que está preso numa escola ou que está preso numa casa, você tem que ter uma capacidade pessoal de auto-coaching, de se concentrar. Porque todos os caras que venceram na WSP, eles criaram um ambiente de trabalho para eles. Seja, não vou ficar tudo que desconcentrava, que roubava a energia deles. Lembra do Neymar entrando em campo. Se ele tiver uma ligação da mãe dele, do pai dele, a mãe dele ligando para reclamar, porque teu pai não sei o quê. Acabou com o jogo. Neymar já começa a entrar num problema familiar. O empresário ligando para o Neymar. O empresário nunca vai ligar para o Neymar para falar de um problema. Olha, teve um contrato aqui, tem uma menina dizendo que você, na internet, dizendo que você é pai de um filho dela. Nunca o empresário vai ligar 5 minutos antes do jogo. Então, quando você vai entrar no PTL, é você entrando em campo. É você o Anderson Silva. Você é o Vitor Belfort entrando no ringue. Se você entrar no ringue com a guarda baixa, o que vai acontecer contigo, meu amigo? O que o cara do outro lado do telefone vai fazer com você? Vai te moer. Vai te dar um soco na sua ideia que você vai sair de maca do ringue. Agora, se você, antes de entrar no PTL, você faz uma oração, pede para Deus te inspirar, você olha para a foto do teu filho, você olha para a foto da sua mãe, você olha para o seu sonho que está desenhado na sua parede, você criou ali o teu quarto de guerra. Meu amigo, é um ritual. Pô, você vê um boxeador, cara, o cara tem o calção dele, o cara fica ali, o cara ouve uma música, ele tem a música dele bater. Ele tem a música dele.
Você tem que ter a tua música. A música que você ouve, que fala para você, que vai subindo o teu sangue, vai começando a borbulhar. Aí você quer dar um soco no computador, quer comer o computador. Aí você começa a lembrar o que eu quero, o que eu não quero. Porque não vai ter. Todo dia que você vai pegar no telefone, não vai. Letícia, você poderia me lembrar do que eu quero, do que eu não quero? Você poderia me dar um puxão de orelha? Falar as verdades para mim? Não vai ter como você ter um líder assim. Ô, Ian, me diz umas verdades aí, Ian. Cara, eu tô muito bunda mole. Me fala umas verdades. Tá, cara. Ô, Diego, manda um áudio me xingando, falando, né? Manda um áudio dizendo que eu tenho que mudar de vida. Cara, não é assim. O cara da WSP, ele tem que ser um ser evoluído, ele tem que ter uma capacidade de criar e lembrar. Então, quando você olha para o Ian, todos os heróis da WSP, eles têm essa capacidade. Eles são melhores que você? Não. Eles têm a capacidade de ter claro o que, que eles querem e o que, que eles não querem. Essa capacidade de lembrar durante o dia, aí você tomou, pô, você pegou uma manhã de PTL, você tirou a manhã de PTL, pô, deu tudo errado, ninguém te atendeu, e os caras que te atenderam só tranqueira. Aí dá aquele desânimo. Você comeu, almoçou, tem que de novo lembrar. Não, não vou, tem dia ruim, e não sei o quê. Não, aí dá aquela vontade de dar umas parecidas. Aí você fala, ah, Edio, para você que trabalhava numa escola, não, eu trabalhava, a gente agendava de orelhão. Lembra das histórias do Flávio? Eu sou coleguinha do Flávio, eu ligava de orelhão, amigo. Eu fui agente 2 anos depois do Flávio, na mesma época, tinha orelhão, te ligava de telefone público. Eu estava sozinho no telefone público. Eu lembro que eu me dava umas metas loucas, tipo assim, eu só vou almoçar depois que eu conseguir um sim. Galera, que cagada quando eu falava um negócio desse, cara. Aí a fome vinha 11 da manhã, começava a ficar com fome. Parece que o diabo, quando você fala um negócio desse, ele fala: ah, agora eu vou pegar esse mané. Quem mandou falar essa bobagem? Então eu tinha fome meio-dia e meio, já 11 horas já estava desesperado de fome. Mas aí, galera, aí eu falei, não vou sair daqui. Aí 1 da tarde só tomando não. Parecia que os não ficavam fortes, eles vinham tudo maromba. Me davam só na orelha, cara grosso. Pô, tu tá me ligando de novo? É a terceira vez que vocês me ligam da WhatsApp. Eu já achei o saco. Ex-aluno. Tudo de ruim acontecia naquele dia. Mas eu falei, não, estou sendo testado. Eu só vou almoçar. E aí chega uma hora, cara, que você passa. Você passa. É como se o teu psicológico vencesse. Você venceu a sua vontade, aí você não tem mais fome. Aí você só tá com ódio. E aí, cara, aí você começa a tomar um sim, começa a chegar perto. Aí na hora que dava o sim, cara, aí eu ia comer vitorioso, cara. Então, o Edio também tinha dentro dele, entendeu? O Ed tinha dentro dele essa capacidade. Então, assim, eu posso dizer para vocês que sozinho no telefone público, lá no centro de Porto Alegre, estava eu lá ligando, 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 várias vezes meia-noite, 2 da manhã. Olha, eu vou dizer para vocês, o trabalho que o Flávio e eu fizemos foi muito parecido com a WSP. Porque a gente ligava 2 da manhã. Pô, Ed, você ligava para quem 2 da manhã? A gente ligava para enfermeira nos hospitais. A gente tinha as listas, igualzinho os caras mais papizeira da WSP, eles têm lista da Califórnia, lista do Japão. O cara bom de WSP, ele começa a ter uns esquemas para poder fazer um fechamento, lista do Acre, lista de brasileiro que está no Chile. Ele tem umas listas coringa para ele usar na hora certa, na Austrália, né? Eu tinha minhas listas de enfermeira. E quando acabavam as listas, eu ligava para o número louco do hospital e falava: Maria do Socorro tá de plantão? Cara, eu fazia umas ligações loucas, porque eu sabia que sempre tinha uma enfermeira com nome de Maria de Fátima, Maria do Socorro, era nome de enfermeira. Então a gente ligava, sempre tinha uma com esse nome. E aí, não, hoje não é a Maria do Socorro, é a Dolores.
Aí eu falava com a Dolores, ô Dolores, eu sou responsável aqui pelo contato com, eu sou plantonista aqui da WhatsApp, tinha todo o speech para poder fazer a argumentação na night e marquei a entrevista às 3 da manhã. 3 da manhã, que eu pensava, cara, eu preciso fechar minha estrela. Falta uma matrícula, eu não posso virar sem fechar minha estrela. Eu ia até desmaiar, cara. Por quê? Era a minha vida. Porque largando aquele telefone, eu ia ter que pegar o orfanotrófio, sei lá, 30, 40 minutos, dormindo, porque eu estava podre de cansaço. Podre de cansaço. Cara, o transporte coletivo, há muitos anos no ano, graças a Deus, transporte coletivo, mas, cara, o banco era de plástico, meu amigo. Sacanagem. Pensa no Rio Grande do Sul você sentar num banco de plástico, no frio. Nem um banquinho fofinho. Cara, aquele troço batia na sua bunda, cara. Imagina, eu com 18 anos, magro, não tinha nem bunda, não tinha nem carne na bunda. Cara, só batendo no osso ali da poupança. E o ônibus andando assim, cara, jogando você para lá para cá, e eu assim, ó, dormindo. Combinava com o cobrador. Cara, me acorda no meu ponto. E às vezes o cara esquecia, galera. Eu ia parar lá no último ponto. Voltava a pé, numa ladeira assim, na perna, cansado, podre de cansaço, com fome, sem matrícula. Meu amigo, era muito ruim a vida, cara. Então, cara, ligar do orelhão era barato. Abordar gente na rua era barato. Ficar no PTL era barato, entendeu? Por quê? Porque a minha vida era muito ruim. Onde eu morava, lá no Pombal, que a minha tia morava, era muito ruim a vida. Era muito ruim. Era muito ruim. Então, você tem que ter claro que vida você não quer ter mais. E que a WSP pode ser uma ponte, uma oportunidade para você mudar. E que vida você desejaria ter? Até, e bota a data. Eu quero ter até janeiro. Eu cheguei para minha tia e falei, tia, me dá 4 meses aqui. Que a minha tia tentou me dissuadir de ficar fazendo matrícula. Ela achava aquilo ali uma loucura. Fizeram uma lavagem cerebral com meu sobrinho, né? Fizeram uma lavagem cerebral com meu sobrinho. E aí eu falei, tia, me dá 4 meses. Deixa eu tentar. Eu pedi uma trégua para ela não ficar naquela luta, naquele combate, porque eu gostava da minha tia. Eu sabia que ela queria meu bem, só queria mudar de vida. Ela não se incomodava de morar naquele lugar, mas eu me incomodava. Então, o que que você se incomoda? O que que na tua vida não está legal e que a WSP pode te dar uma oportunidade de mudar? Tenha isso claro. Crie uma estratégia clara também. Será que onde você está trabalhando está funcionando? Às vezes tem muita tela, às vezes tem barulho, às vezes tem alguma coisa que te dispersa. Cria uma estratégia que funcione, que tu te isola e que tu tira o melhor de você. Você vai tirar o melhor de você. Você é bom, você é boa, você tem talento, mas você precisa tirar o melhor. Até o Neymar pode ser inutilizado se ele tiver, antes de entrar no ringue, desconcentrado, atordoado, preocupado, angustiado. Então, assim, você antes de entrar no ringue, você se mentaliza, você faz uma oração, você pensa naquilo que você quer, o que você não quer e fala, Deus me ajuda e ó, e só crê, e só liga, e só faz. Acabou. O resto, meu amigo, deixa que Deus faça por você. Agora, faça isso. Aproveita essa mentoria hoje para refletir. O que que você está errando? E a partir de agora, from now on, eu já contei essa para vocês do from now on, né? É isso aí. From now on, a partir de agora, você vai fazer diferente. Você vai fazer, você vai cuidar desse cara do sonho teu aí. Você vai cuidar dessa pessoa vitoriosa que é você no futuro, dessa pessoa realizada.
O Ian cuidou bem, galera. Cara, olha o sorrisão do Ian, cara. Olha o sorrisão do Ian, de feliz. Pô, cara, imagina, você ter o sorrisão do Ian, cara. Você ficar aí com o sorrisão dele assim, cara. Olha o sorrisão de cara vitorioso, de cara que ganha grana, que paga, que ganha bem. Pensa, cara. Mas esse cara ralou, cara. Esse cara penou, esse cara pastou. Você não tava na pele dele lá, cara. Você não tava lá no lugar, você não subia o morro lá, aquelas ruelinhas que ele subia. Ele sabia como aquele lugar era ruim, ou como ficar velho naquele lugar era triste, ou como as pessoas envelhecerem lá é indigno. E o governo está cagando para as pessoas. Aliás, político gosta daquelas pessoas daquele jeito, entendeu? São sacanas. Eles saem dali, conseguem os votos, depois eles vão morar no Leblon, né? Vão comer em restaurante legal, mas voltam lá para pedir os votinhos da galera, para dar umas migalhinhas para a galera. E a galera se ferrando. Imagina uma pessoa de idade, de 60, 70 anos, subindo ladeira, cara. Não tem mais joelho, cara. A pessoa fica dentro de casa deprimida assistindo Netflix. Mas o Ian não vai viver isso, não, cara. O Ian mudou a vida dele, os filhos que ele vai ter. Então, você tem uma vida pela frente, a WSP pode ser um caminho para você mudar de vida. Agora, você vai precisar ter uma disciplina que o Ian teve. Você vai precisar ter uma concentração, você vai precisar criar. E não há o que eu possa fazer, não há o que um líder da WSP possa fazer, porque é você e Deus, cara. É você e a sua vontade, o ódio que você tem pela realidade e a fome que você tem de mudar. Ninguém vai mudar, cara. Pode entrar um político. Se você não gosta do Lula, cara, não interessa. Seu político preferido, seu político queridão entrou lá, a sua vida vai continuar do jeito que tá. Fica tranquilo. Você vai ficar felizinho, igual o seu time. Quando o seu time ganha, você fica feliz, você fica na resenha com seus amigos, mas quem vai ganhar dinheiro são os jogadores, cara, que vão fechar contrato de publicidade. A vida deles muda, a sua não muda. Você ganha um minutinho de felicidade, alegria momentânea, você tem um tempo na resenha com os amigos, mas você volta lá para o mesmo lugar, seu cartão continua ali ferrado, você continua não podendo dar as coisas que você poderia dar para os seus parentes, para os que você ama. Agora, se você mudar a sua vida, você entrar em campo do jeito que aquele jogador entrou, do jeito que o teu herói entrou, aqui você é o jogador, aqui você não é o torcedor. E nós não somos melhores que você, nós só somos pessoas que já percorremos o caminho antes que você. Nossa diferença é tempo, a diferença do Ian e você é tempo. A única coisa que o Ian tem de diferente de você é que ele chegou antes que você na WSP. Então, se você fizer o que ele fez, você vai colher o que ele colhe. E eu vou estar aqui para te ajudar, para te lembrar, para te ensinar. Eu não vou te esconder nada. Toda quarta-feira à noite. Só não vou estar aqui se eu tiver algum compromisso realmente inadiável. Hoje atrasei porque eu estou aqui no Rio, saí um par de reuniões aqui. Daqui a pouquinho estou viajando para os Estados Unidos. E assim, tirei aqui meu tempo para entregar para vocês. Tá bom? E vou encontrar vocês lá no dia 26. Quero convidar vocês a lutarem pelo Resort da Mentalidade, que vai acontecer dia 26 e 27 de setembro, lá no Royal Palm. Eu quero encontrar aqui alguns de vocês para apertar sua mão, você me dar um abraço, falar, Edio, aquela reunião que você me deu, cara, escrevi, desenhei na parede, cara, tudo que eu não quero, que eu quero, para eu lembrar todo dia, toda hora. E antes de você entrar no ringue, entrar em campo, mentaliza. Quer falar alguma coisa, Ian? Não, Edel, você falando aqui, eu nem participar, né? Mas você falando, eu lembrei de alguns momentos, né, na caminhada. Tá me ouvindo? Sim, tá bom, tá bem claro. E você falando, eu tava, né, sobre a caminhada que eu tive ali, né? E eu tava conversando com a galera antes de você entrar, que eu tinha 10 matrículas ali durante 10 meses, né? E quando minha mãe faleceu, eu coloquei essa meta, né, de sair de onde eu morava. Eu peguei raiva, né?
eu peguei literalmente raiva de onde eu morava, né? E eu lembro que eu tinha uma ex-namorada, né, que não me apoiava na época, né? E eu tinha um irmão também, eu tenho um irmão mais novo que eu, 1 ano. Nós somos viciados ali no futebol. Eu descia pra praia pra jogar futebol. Esse era o meu. Esquecer a minha realidade, sabe? E eu lembro que num sábado, 2 horas da tarde, eu morava no Rio Leme, ali de frente pra praia, né? E aí o meu irmão me chamou, né, para jogar um futebol. Era mais meio, 1h30, assim, horário nobre de futebol, né? E eu falei, não vou, porque eu estou construindo algo lindo para minha vida. Eu falei literalmente essas palavras, né? E hoje eu estou aqui com você. Então eu comecei a chorar quando você começou a falar, que eu comecei a me lembrar que naquela época eu não tinha nada, eu só tinha fé. Tinha acabado de perder minha mãe, tinha acabado de perder a pessoa que eu mais amava, né? E eu só tinha fé e o PTL. Então, se as pessoas pegaram essa palavra aí, elas têm o poder de mudar a vida delas também. Então, muito obrigado, Ed, pelo teu tempo. Me relembrou demais, eu vou fazer meu muito mais gratidão. Tá mutado, Ed. Obrigado você, Ian, pela confiança, pela tua determinação, pelo teu exemplo. Você não inspira apenas a muitos aqui, mas você me inspira demais. E o que o Ian falou aqui, para fechar aqui a nossa mentoria de hoje, para não ficar muito tarde, o que o Ian falou aqui é a mais pura verdade também. Às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas boas. Apesar de toda a dificuldade que tem no Leme, o cara desce e tá numa das praias mais lindas do nosso país, com uma baita de uma quadra de futevôlei e pode jogar futevôlei junto com o Playboy. Só que ele entendia que depois que ele jogava futebol com o Playboy, que morava no apartamento na Avenida Atlântica, ele tinha que voltar para o morro dele. Ele falou: "Eu não quero mais morar no morro." Hoje ele pode jogar futebol numa quadra em Sorocaba, né? Com quem ele quiser. Ele mora num apartamento bacana, ele tem uma vida bacana, ele tem uma condição bacana e é só o começo. Ele é jovem, ele continua com a gente. Esse garoto vai muito longe. Então, é, cuida também para o seu futevôlei, para as coisinhas que talvez vão é, é, roubar de você o seu futuro, né? Porque às vezes essa alegriazinha momentânea ela precisa ser sacrificada também, né? Então, às vezes não é só coisa ruim que tem na sua vida, detestável. Às vezes você tem um futevôleizinho que dá um refresquinho. E às vezes você pode até se apoiar no futevôlei, né, para poder. Futevôlei é uma forma metafórica, né? No caso dele ali, era o futevôlei, mas você sabe qual é o seu futevôlei, né? Às vezes tem um futevôlei, churrasquinho, com amigos, aqueles amigos assim, queridos que você gosta muito, que você vai ter que dizer não. E eles vão botar pressão, seus parentes vão botar pressão, mas possivelmente, se você estivesse estudando para fazer medicina e você não fosse no churrasquinho, ninguém ia te recriminar. Mas como você fica fazendo matrícula, vão te recriminar. Então você vai ter que ter dobrado a tua determinação. Mas na hora que você chegar lá, a hora que você estiver por cima, a hora que você for black, challenger, ranqueado, você vai falar, cara, valeu a pena o meu esforço. Valeu, gente! Prazer imenso estar aqui com vocês. Desejo uma excelente semana a todos, tá bom? Prazer. Tá valendo a pena estar comigo todas as quartas? Com certeza, diretor. Tô Com toda animadaço pro certeza, Com próximo. diretor. certeza. Claro, claro. Mentalidade, ó. Fala mais Cabelo umas tá até 3 horas, caidinho. né? Com certeza. Então, bora Com botar. certeza. Bora. Ó, sabe como é que você me agradece? Vejo que muita gente me agradece. Fecha a tua estrela na semana. Aí você vai estar dizendo muito obrigado, Adalberto, por todo o investimento. Valeu? Essa é a melhor maneira de você me agradecer. Um abraço, galera. Bom finalzinho de noite para todos.